Estamos aqui para a última meditação do Seminário do Espírito Santo, com o último tema, que é Deus, o Espírito Santo, a maior riqueza dentro de nós. Vamos entrar na presença de Deus em oração antes da meditação da palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai que estás nos céus, nós oramos a Ti em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Teu Espírito Santo guie as palavras, ilumine e faça a todos nós entender que o Espírito Santo dentro de nós, Ele é a garantia da salvação. Sim, Senhor, Espírito Santo, tens em nós lugar para o Senhor viver e morar. Nós somos a Tua casa. Então, Espírito Santo, eu te peço, guia as palavras, ilumina todos quando vão ouvir, meditar, que haja luz da verdade para iluminar e dar o discernimento da Tua vontade, do que está escrito na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Estamos aqui com a Bíblia em mãos e vamos começar, né? Seminário do Espírito Santo, última parte, que é a parte 7ª, que diz: Deus, Espírito Santo, a maior riqueza dentro de nós. E isso está escrito no Evangelho, segundo escreveu São João, o Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 7, versículo 37 e 38. Vamos ler, né? Vamos conferir a palavra de Deus. Sempre examinar, conferir cuidadosamente aquilo que Deus, de forma inspiradora, pelo Espírito Santo, tem usado seus servos para escrever para nosso conhecimento, para nos dar o conhecimento para a salvação. Diz o seguinte: o Senhor Jesus disse: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, do nosso interior, fluirão rios de água viva. Nosso interior é o homem espiritual. Versículo 39, eu vou ler para melhor entender. Isto Jesus dizia com respeito ao Espírito Santo que havia de receber aqueles que nele crescem. Então, é isso. O Senhor Jesus morreu ali na cruz, ressuscitou, dando garantia da verdade de Deus, mas falou que aqueles que crescem nele receberia a garantia da vida eterna. O Espírito Santo dentro de nós, ele nos dá essa certeza, essa garantia de vida eterna. É muito glorioso, muito glorioso. E nós vivemos na dispensação do Espírito Santo. Para bem entender, houve a dispensação do Pai, do Deus Pai, foi nos tempos de Noé, foi nos tempos dos profetas, Moisés, Jeremias, Daniel, Isaías e por aí vai. E depois chegou o tempo da dispensação do Deus Filho, na pessoa do Senhor Jesus, para fazer o sacrifício na cruz e garantir a salvação.
e agora ele subiu ao céu, o Senhor Jesus ressuscitou, está sentado à destra, ou seja, à direita de Deus. Ele cumpriu sua missão, e agora é a missão do Espírito Santo. Cabe nós entender, conhecer e o recebê-lo através da obediência e da crença no sacrifício do Senhor Jesus. Então, estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos servos de Deus na cidade de Coríntios, no capítulo 2, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8, na Bíblia Sagrada, está escrito o que Deus fala na sua palavra. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Porque no tempo passado da velha aliança, no tempo de Moisés, houve manifestações do poder de Deus, da glória de Deus e do Espírito Santo, manifestações que vinha e depois ia. Mas com o Espírito Santo ele veio e está aqui, dentro de cada um de nós. E só vai sair quando nós passamos para a eternidade ou quando vier o arrebatamento. Aí definitivamente o Espírito Santo não estará mais aqui. Mas era assim no tempo da velha aliança. Então houve glória, a manifestação da glória de Deus. Aconteceu isso com Moisés, quando subiu ao monte, quando voltou, e ali trouxe as tábuas dos 10 mandamentos, e o povo viram a glória, o esplendor da glória de Deus sobre ele. E se referindo à dispensação do Espírito Santo no nosso tempo, a glória é de forma maravilhosa, porque ela é permanente na vida de seus servos e é uma glória que está e fica dentro de nós. Aí a glória é muito, o ministério do Espírito Santo se torna assim mais glorioso, porque ele está dentro de nós e resplandece, como diz a palavra de Deus, os nossos rostos resplandece a luz, a glória de Deus. Vamos para o primeiro tópico. Iremos falar apenas de 3 tópicos. Diz o seguinte, o primeiro tópico: há 2 condições de receber o Espírito Santo para que ele venha habitar dentro de nós. O Espírito Santo, primeiro, ele é santo. Ele não habita na vida de qualquer pessoa que vive de qualquer forma. Como, por exemplo, vamos dar um bem sucinto e bem claro. Uma pessoa que vive no pecado e tem prazer de viver no pecado. De forma alguma o Espírito Santo vem para habitar numa pessoa assim, porque ele é santo. Então há condições para ele vir e habitar na vida da pessoa. A primeira, que é a principal, a gente tem que abrir o coração e tem que crer na palavra, para que a palavra santifique a todos nós, e em aliança com Deus, santificado. Aí quando o Espírito Santo, quando a gente dá lugar, aí o Espírito Santo vem. E isso está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. A gente tem que abrir a porta do coração para ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, a primeira condição é abrir a porta para o Espírito Santo. Segunda, desejá-lo, obedecer. O Espírito Santo não vem sobre qualquer pessoa ou servo de Deus que não queira obedecer. Ele não vem de forma alguma pessoa que não quer compromisso com Deus. O Espírito Santo não vem sobre essa pessoa. Nós vemos isso claramente
explicado, e para que a gente venha entender que existe essa condição. Livro que escreveu Lucas, no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32, diz o seguinte: o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. É isso. Existe uma condição: obedecer-lhe, desejar viver na verdade. Aí sim, e se você anseia pelo Espírito Santo e busca, como Jesus disse, que eu li logo no início, quem tem sede, venha a mim e beba. Então, aí o Espírito Santo vem, desce e entra dentro da pessoa e faz rios de águas vivas jorrar, que é a alegria e o gozo divino celestial através do Espírito Santo dentro de nós. Segundo tópico: em quem já habita o Espírito Santo deve conservá-lo e viver na prática do amor. Então, se cada um de nós que já servimos a Deus, deseja que o Espírito Santo habite, ele já habita dentro de nós, melhor dizendo, a gente temos que conservá-lo. É isso mesmo, para que algo seja permanente, esteja bem em nós, há que se conservar. Então, do mesmo modo, a gente tem que se conservar em obediência, em santidade e no santo temor a Deus, para que o Espírito Santo esteja sempre permanente dentro de nós. Vamos ler apenas 2 versículos que está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, Novo Testamento, o 4º livro da Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Diz o seguinte, capítulo 15, versículo 7: permanecei em mim e as minhas palavras em vós. Quando a gente, esse permanecer em mim e as minhas palavras permanecer em vós, significa quando você permanece em obediência, em temor a esta palavra, para viver ela, aí o Espírito Santo é permanente dentro de nós. Vamos ler o versículo 10 agora, do capítulo 15, que diz o seguinte: se guardados os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, quando a gente guarda os mandamentos, vive a prática do que está escrito, a gente permanece no amor. Então é muito importante a gente viver de fato, de verdade, não só conhecer a palavra e não viver se torna apenas contos, só histórias, teoria. Mas quando a pessoa pratica, aí se torna vida, se torna a evidência da vida de Deus dentro de nós, e o Espírito Santo sempre estará dentro de nós. Para concluir, o 3º tópico diz o seguinte: o Espírito Santo e a sua natureza dentro de nós. É glorioso o Espírito Santo e a natureza de Deus dentro de nós. Antes de ler aqui, fazer menção do versículo, olha só, a própria natureza de Deus dentro de nós. Deus quer transformar um ser divino, porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Deus é espírito e divino, espiritual. Nós temos que ter a própria natureza. O Espírito Santo quer transformar
a própria natureza dele dentro de nós. O caráter, o temor, a santidade, os sentimentos, os pensamentos de Deus, através do Espírito Santo dentro de nós. Sermos igual a Deus no caráter. Ah, que coisa gloriosa. É difícil? Claro que sim, mas não é impossível para quem se entrega e quer. Vamos ler sobre isso no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. Fala sobre essa natureza que Deus quer que tenhamos ela transformada dentro de nós, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Que coisa gloriosa! Deus quer que tenhamos essa riqueza, essa natureza, que é ela que faz o homem vencer a força do pecado, as lutas, as investidas de inveja, de orgulho, de rancor, de mágoa, de todo tipo, de toda sorte de coisas que vêm para querer tanto combater a alma, porque a alma é sentimento. Quando vem decepções, quando vem desprezo, são ataques espirituais para atingir a alma, e também poderá atingir o espírito. Mas quando você é nascido de Deus, quando eu sou nascido de Deus, que tenho a semente, que tenho o caráter, que tenho os sentimentos, os pensamentos do Espírito Santo e o amor dele em evidência dentro de nós, aí não fica tão difícil para vencer essas lutas que tem aqui nessa terra. Então, vamos para outro versículo que fala sobre a habitação do Espírito Santo dentro de nós. Vamos concluir, já estamos concluindo, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, que diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém, olha só como é sério, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, esse tal não é dele. Ou seja, em outras palavras, em outras traduções falam isso. Essa pessoa que não tem essa natureza, o Espírito Santo, ela não pertence a Deus. Como nós temos falado em algumas meditações, quando você vai viajar, se você não tem o selo, o carimbo, passaporte, ou comprovante da passagem, ou na bagagem, também não tem o selo, não é permitido você adentrar, partir para a viagem. Do mesmo modo, é aquele que não tem o Espírito Santo. Esse não é dele. Nós vemos uma passagem, vamos dizer em rápidas palavras, sobre as 10 virgens. Umas tinham azeite e o noivo chamou para as bodas do cordeiro. Entrou as 5 que tinha o azeite, que significa Espírito Santo. As outras que não estavam nem preocupadas, não tinha temor, estava desapercebida, não estava nem aí.
para a vinda do noivo. Aí o que aconteceu? As 5 virgens entraram para as bodas do noivo, para o casamento. Mas as 5 que não tinham azeite, não estavam nem aí, não tinham temor. Quando bateu na porta que o noivo fechou, elas bateram, o noivo disse: não vos conheço. Então, é desse modo, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, aí o negócio é muito sério. Não terá entrada no reino dos céus. Para terminar, Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 13. Diz o seguinte: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, quando a gente crê nesta palavra, o crer no grego significa acreditar e praticar. Então, tem muita gente que diz: eu creio. Não, crer, como diz a palavra de Deus lá no livro de Tiago, até os demônios crê e estremece, mas, enfim, não obedece. E aí? Que adianta você conhecer a Bíblia toda e não conhecer? Eu prefiro conhecer só um versículo, ou só um livro, ou só um capítulo, e me esforçar para colocar em prática. É algo espiritual. A palavra de Deus, ela é aberta e ela meditando nela com temor, ela é espiritual e ela se discerne através do Espírito Santo. Homem algum, professor algum de teologia ou até mesmo de faculdade vai colocar o Espírito Santo de forma que seja o próprio Deus, se não for pelo discernimento do Espírito Santo. E se você crê de fato, de verdade, é uma palavra espiritual. E ela, somente com a revelação do Espírito Santo, ela se torna luz na nossa vida e transforma o nosso ser de forma espiritual. Então, quando a gente crê de verdade, como diz a palavra de Deus, se crê conforme as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, quando a pessoa crê, como a gente leu agora, a habitação do Espírito Santo vem sobre nós. É isso que Deus quer, que todos venham a esse conhecimento, venha crer, venha ter temor para receber e permanecer no amor, praticando os mandamentos, para que o Espírito Santo continue em evidência dentro de nós. Porque uma das maiores coisas que provam que o Espírito Santo está dentro de nós é o quê? É você conhecer toda a palavra de Deus? É você falar de Deus? É algo muito espiritual. Será que é você estar dentro da igreja, falar louvor, cantar louvor, pregar, falar até mesmo em línguas? Não. É algo muito sério. Significa você ter os frutos do Espírito Santo. Foi o que o Senhor Jesus disse: pelos frutos conhecereis a árvore. E frutos significa caráter. Fruto significa caráter. Fidelidade significa amor, misericórdia. Tantas coisas.
os frutos do Espírito Santo, e ele não sai de dentro de nós de forma forçosa ou religiosa. Não, naturalmente, quando a pessoa tem o Espírito Santo, a prática é natural. O Espírito Santo não é vaidoso. O Espírito Santo é sigiloso, é carinhoso, é delicado, é amável. Aí sim, através dos frutos do Espírito Santo, as pessoas vão ver Deus em você. Não precisa dizer que você é servo de Deus, não. Não, não. O semblante, a alegria do Espírito Santo, a paz e os frutos vão mostrar que há algo diferente em você. Deus abençoe, que o Espírito Santo venha mais e mais a cada meditação iluminar e fazer você entender e dar o temor para viver isso que está escrito na palavra de Deus. Forte abraço, Deus abençoe.